Olá pessoal, sou o professor Zane, canal Dicas do Palpite 79, chegando com mais um vídeo para esse sábado recheado de muitos jogos, tanto aqui no Brasil como também na Europa, né? Nos 4 cantos do mundo tem a bola rolando e nosso canal sempre com as melhores dicas, com os melhores palpites para esse sábado, tá certo? A duplinha de ontem não bateu, nós cravamos a vitória do Wolfsburg na Bundesliga, acabou não acontecendo, foi 2-2 o jogo. A gente perdeu a duplinha de ontem, mas hoje tem mais, tá certo? Os palpites, começando com a Bundesliga, o Augsburgo jogando em casa com Hildenheim. Nesse jogo nós vamos cravar a vitória do time da casa, vitória do Augsburgo. O Dortmund jogando com o Bremen, vitória do Dortmund. O Dortmund não passa por um bom momento, mas acreditamos na vitória do Dortmund. O Freiburg jogando com o Bayern que pegou uma traulitada na Liga dos Campeões da Europa, mas é mais time na Bundesliga, vai ganhar sem dificuldade, vitória do Bayern, mesmo jogando fora de casa. O Mais jogando com Stuttgart, X2, Stuttgart com empate. O RB Leipzig jogando com Leverkusen, ambas marcas nesse confronto. E o Mönchengladbach jogando com o Bochum. Nesse jogo nós vamos cravar a vitória do Mönchengladbach para vencer. Na Argentina, o São Lourenço jogando com o Tajeres de Córdoba, acima de 1,5. O Estudiantes jogando com o União Santa Fé, vitória do Estudiantes. Temos o Instituto jogando com o Gimnasia La Plata. Nesse jogo nós vamos de X1, Instituto com empate. E o Platense jogando com o River Plate, vitória do River Plate para vencer. Aqui no Brasil, Campeonato Carioca, Volta Redonda enfrenta o time titular do Flamengo, os Felipe Luiz e seus comandados. Hoje, a partir das 16h30, vitória do Flamengo. O Flamengo estará dupla milionária desse sábado. Então, vitória do Flamengo. Flamengo para vencer. No Campeonato Catarinense, a gente tem o clássico, o Avaí contra o Figueirense. Nesse jogo, nós vamos de X1, Avaí com empate. O Joinville jogando com o Brusque. Nós vamos acima de 1,5 nesse confronto. No Campeonato Cearense, o Iguatu enfrenta o Floresta. Nesse jogo nós vamos de X2, Floresta com empate. O Horizonte recebe o Fortaleza, a estreia do Fortaleza na competição, vitória do Fortaleza sem muitas dificuldades. No Gaúcho, a gente tem o Internacional com Juventude, confronto de primeira divisão. Esse jogo nós vamos acima de 1,5. O São Luís jogando com São José. O jogo dos Santos, né? Nesse jogo nós vamos acima de 1,5. O Brasil de Pelotas jogando com o Guarani de Bagé, X1. Brasil de Pelotas com empate. O Brasil de Pelotas, o empate nesse confronto pelo Gauchão. No Goiano, o Anápolis jogando com Goiás, X1, Anápolis com empate. O Goiás não vem meio. O Ganés jogando com a Aparecidense, acima de 1,5. E Jataiense jogando com Iumas, também acima de 1,5. É o campeonato goiano. Nós temos no Mineiro o Cruzeiro jogando com o Betim, cravar a vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro que não começou bem a temporada, alguns amistosos, jogou também no Campeonato Mineiro e ainda não venceu. No Paranaense, o Atletiba, né? O Atletiba, jogão de bola, Coxa Atlético. Nesse jogo nós vamos de X1, Coxa com empate. Não acredito na vitória do Atlético Paranaense. Temos também o Rio Branco e o Cianorte. Rio Branco e o Cianorte. Nesse jogo nós vamos acima de 1,5 lá no campeonato do Paraná. No Paulista, começando mais uma rodada, o Água Santa jogando com o Red Bull Bragantino, acima de 1,5. A Inter de Limeira jogando com a Ponte Preta, X1 Inter de Limeira com empate. O Velo Cruz jogando com o Santos. Nesse jogo nós vamos de ambas marcas. E o Palmeiras jogando com o Novo Horizontino, vitória do Palmeiras. O Palmeiras que vem de vitória no clássico, no finalzinho, contra a equipe do Santos. Temos no Pernambucano o clássico, Náutico com Santa Cruz. Ambas marcas nesse confronto. O Retro jogando com o Jaguar. Nós vamos cravar a vitória do Retrozinho. O Retro, o atual campeão da Série D do futebol brasileiro, para vencer esse confronto.
Na copinha, a gente tem o São Paulo jogando com o Corinthians, o Majestoso. Tem Majestoso no Paulista amanhã e hoje tem Majestoso na copinha. Esse jogo nós vamos de X1, São Paulo com empate. São Paulo é mais time, está mais entrosado, acredito que vence a copinha. Nós temos na La Liga o Mallorca jogando com o Betis. Nesse jogo nós vamos de X1, Mallorca com empate. O Atlético de Madrid jogando com o Villarreal. Nós vamos gravar a vitória do Atlético de Madrid, que busca a liderança. O Sevilha jogando com o Espanhol. Vamos gravar a vitória do Sevilha. E o Valladolid enfrenta o líder Real Madrid. Nós vamos gravar a vitória do Real Madrid, mesmo jogando fora de casa. Na França, o Mônaco jogando com o Rennes. Nesse jogo nós vamos cravar a vitória do Mônaco para vencer. O Strasbourg jogando com o Lille, X2, Lille com empate. O líder PSG jogando com o Rennes, vitória do PSG sem dificuldades. É o campeonato francês. Na Premier League, 6 jogos. O Bournemouth jogando com o Nottingham, X2, Nottingham com empate. O Nottingham vem fazendo uma boa campanha. O Brighton jogando com o Everton, acima de 1,5 nesse confronto. O Liverpool jogando com o Ipswich, vitória do Liverpool, líder da Premier League, para vencer sem dificuldade. O Southampton jogando com o Newcastle, vitória do Newcastle mesmo jogando fora de casa. O Wolverhampton jogando com o Arsenal, vitória do Arsenal. E o City jogando com o Chelsea, X1, City com empate. O City que melhorou muito nos últimos jogos, no que pese ter pego uma goleada na Liga dos Campeões para o PSG. São muitos jogos hoje, sábado, na Championship. Nós temos o Luton jogando em casa, X1, Luton com empate. O Norwich jogando com o Swansea, X1, Norwich com empate. O Stoke jogando em casa, nós vamos acima de 1,5 nesse confronto. O Bristol City jogando com o Blackburn, vitória do Bristol City para vencer. O Cádiz no País de Gales enfrenta o Derby, X1, Cádiz com empate. Temos o Coventry jogando com o Watford, vitória do Coventry para vencer esse duelo. O Preston jogando com o Middlesbrough, acima de 1,5 nesse confronto. O Crystal Palace jogando com o Sheffield United, os Nedley, X1, Crystal Palace com empate. Temos o Sunderland jogando em casa. Nesse jogo nós vamos cravar a vitória do Sunderland para vencer. E o West Brom jogando em casa. Nesse jogo nós vamos cravar a vitória do West Brom para vencer mais uma na Championship. Na Itália, a gente tem o Como jogando com a Atalanta. Nós vamos cravar a vitória da Atalanta. A Atalanta que perdeu o clássico para a equipe do Napoli na última rodada. O Napoli jogando com a Juventus, ambas marcas nesse confronto. Acredito que seja 1-1 esse jogo. O Empoli jogando com Bolonha. Nesse jogo nós vamos acima de 1,5. Temos na Eredivisie a equipe do líder, aliás o PSV, que é líder, jogando com Breda, vitória do PSV. E o Groningen jogando com Heveren, ambas marcas nesse confronto. Em Portugal, nós temos o Famalicão jogando com a Estrela da Amadora, vitória do Famalicão. Farense jogando com Rio Aves, X1, Farense com empate. O Casa Pia jogando com Benfica, vitória do Benfica, mesmo jogando fora de casa. E o Sport jogando com o Nacional, vitória do Sport. A dupla milionária para esse sábado, nós vamos pegar a vitória do Flamengo pelo Campeonato Carioca, vitória do Flamengo no intervalo. Flamengo para vencer pagando 1,95. Flamengo com time titular, estéreo time titular no Carioca, jogando com Volta Redonda. Mas nós vamos cravar a vitória do Flamengo no primeiro tempo. E no jogo do Liverpool na Premier League com o Ipswich, que saiu um gol no primeiro tempo. Saiu um gol no primeiro tempo, aposta e ganha. Então a duplinha dá 2,27. Sensacional, show de bola para a gente retomar o caminho dos greens. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.